Hoje, mais do que nunca, não é apenas competência técnica que garante a permanência e crescimento profissional. Sabia que comportamento e postura dos colaboradores são fatores determinantes para o futuro dentro de uma empresa? Olá, sejam bem-vindos a mais um Business Call, a sua chamada para falarmos sobre imagem pessoal no ambiente corporativo e no mercado de trabalho. Eu sou Clarice Davis, especialista em imagem corporativa, e criei o Business Call para conversarmos sobre temas essenciais que envolvem aparência, comportamento e comunicação, os pilares da nossa imagem pessoal. Aqui falamos sobre consultoria de imagem para o mercado corporativo e os assuntos que são relacionados a esse tema e vão ajudar no nosso desenvolvimento profissional. E este é o nosso Business Call de número 23. Segundo o Sexto Observatório de Carreiras e Mercado da PUC Paraná, 50% dos desligamentos nas empresas brasileiras estão relacionados a comportamento. A cada 2 demissões no Brasil, uma acontece porque o profissional não conseguiu se manter em harmonia com a cultura da empresa, com a equipe ou com a postura esperada no ambiente de trabalho. Ou seja, 50% dos desligamentos estão ligados a questões comportamentais. Esse dado, que é bastante expressivo, nos mostra que saber conviver é tão essencial quanto saber executar. Então, este é o profissional valorizado pelo mercado hoje, aquele que une competência técnica e habilidades para uma boa convivência. Mas por que será então, gente, que esse comportamento, o comportamento do colaborador, do trabalhador, pesa tanto? Um ato desalinhado com a cultura corporativa de uma empresa pode prejudicar todo o clima organizacional. Pode provocar queda da produtividade, conflitos internos, perda de talentos ali que não se sentem respeitados, entre tantas outras coisas que não necessariamente têm relação com o trabalho ou com a execução técnica em si. E as empresas já sabem, manter alguém com atitudes tóxicas custa mais do que desligar essa pessoa. E por outro lado também, os colaboradores que demonstram maturidade emocional, capacidade de escuta, flexibilidade e respeito, eles tornam-se agentes ali da cultura positiva. E eles ajudam a criar ambientes de confiança e colaboração que são fundamentais para a inovação e para resultados consistentes. E nesse caso, então, passa a se destacar habilidades como inteligência emocional, empatia, respeito e responsabilidade. E a gente pode chamar essas habilidades de ferramentas, e que hoje elas estão popularmente conhecidas aí como soft skills. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial listou como competências mais valorizadas para o futuro do trabalho as seguintes, ó. O pensamento analítico, que é aquele pensamento para avaliar e tomar decisões com clareza e estratégia. Resiliência, flexibilidade e agilidade, esse combo aí para lidar com as mudanças constantes. Também liderança e influência social, para mobilizar as pessoas em torno ali dos objetivos, e curiosidade e aprendizado contínuo, que é aquela busca sempre por novos conhecimentos e também por se reinventar. E todas essas são habilidades comportamentais. Elas não substituem o conhecimento técnico, mas complementam de maneira decisiva todo e qualquer conhecimento. Por isso, cada vez mais, o sucesso profissional está pautado na combinação entre saber fazer e saber conviver. E a boa notícia é que essas habilidades, então, elas podem ser aprendidas e desenvolvidas. E vamos combinar que a gente aqui atua nesses saber conviver, certo? É que essas são chamadas, as soft skills. Elas nada mais são habilidades comportamentais e socioemocionais e que influenciam diretamente a forma como as pessoas se relacionam, se comunicam e colaboram no ambiente de trabalho. E é aqui que entra o nosso olhar como consultoria de imagem. A imagem comportamental, ela se torna então um critério de seleção e retenção tão importante quanto as competências técnicas. E aí, a gente precisa, como profissional, estar cada vez mais preparado para ajudar essas empresas a desenvolverem essas habilidades nos seus colaboradores. Então, o que a gente precisa saber mais do que nunca? Que a imagem comportamental atua, então, como critério de seleção e retenção. Ou seja, não basta a pessoa ter um currículo forte, ela precisa ter uma postura alinhada, uma comunicação clara e também atitudes positivas. E aí a gente tem que promover cada vez mais a sinergia entre a imagem visual e a postura interna, porque a aparência e a comunicação elas não podem estar desconectadas e também ali ter nelas valores como ética, autenticidade e coerência, não só na nossa aparência, mas também na nossa fala, na nossa postura e no nosso comportamento. Se existe um descompasso entre o que a gente mostra e o que a gente pratica, essa credibilidade é perdida.
Outra coisa que é importante é a gente entender que os líderes ali daquela empresa, elas vão ser como espelhos de comportamento. Então a gente tem que trabalhar para que os gestores eles sejam empáticos, eles tenham equilíbrio e clareza nos seus valores. Isso fortalece tanto a cultura da empresa e atrai talentos que acabam se identificando ali com aquela forma de liderança e acabam querendo permanecer naquele ambiente de trabalho. E por fim, a imagem é um elemento estratégico de cultura. Os programas de desenvolvimento de imagem, eles reforçam cuidado, respeito, profissionalismo e beneficiam não só os executivos, líderes e gestores, mas também as equipes inteiras. E este cenário, então, abre muitas oportunidades para nós para atuarmos em empresas que desejam reter esses talentos e para profissionais que querem se destacar com essas habilidades comportamentais. Então, investimento em programas de desenvolvimento de soft skills, por exemplo, ou treinamento de posturas e comportamentos estão em alta. As organizações elas estão investindo em trabalhar a forma como seus colaboradores se relacionam, como eles se posicionam, como eles agem aí diante dos conflitos e também transmitem confiança para o outro, para seu público, para seus parceiros e colegas. Então, a minha dica é que a gente passe a olhar com mais cuidado para o pilar comportamento. Para a gente sair um pouco só da aparência, porque parece que a maioria da nossa comunicação, né, da comunicação da consultoria de imagem, está considerando apenas esse pilar, deixando a roupa, a aparência como o maior foco. E a gente sabe que a aparência é importante, mas que ela não se sustenta se não tiver um comportamento alinhado. Então pensa em como que você vai trazer mais para o seu repertório as soft skills. Invista em aprimorar também essas habilidades em você como profissional. E com isso a gente cresce junto e avança ainda mais como qualificados em atender o mercado corporativo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links que mencionam o estudo que eu falei sobre as demissões, né, pelo comportamento e que valem a leitura. E se você quer continuar essa conversa sobre o mercado corporativo comigo, inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, curta e compartilhe com quem também vai se interessar por esse conteúdo. Converse comigo também lá pelo Instagram, pelo LinkedIn e um excelente trabalho para você. A gente se vê no próximo Business Call.